Turma de análise, sejam bem-vindos a mais uma exposição do curso. Nesse vídeo nós vamos falar sobre limites e desigualdades, que é a seção 2 do capítulo 3 do livro. Antes disso, nós vamos introduzir uma notação. Para fazer isso, vamos lembrar a definição de limite de uma sequência, o que significa dizer que o número A ele é limite de uma sequência xn. O que significa dizer isso? Significa dizer que qualquer que seja a distância que você estiver do ponto A, não importa quão pequena ela seja, estou chamando a distância do ponto A até a extremidade desse intervalo de epsilon, então esse aqui é A mais epsilon, e esse aqui A menos epsilon. Então dizer que o limite de uma sequência é A, é dizer que não importa quais sejam as distâncias do ponto A, todos os termos da sequência a partir de um certo índice estão nesse intervalo, ou seja, existe, dado esse epsilon, existe um índice da sequência, tal que os termos da sequência pertencem a esse intervalo, A menos epsilon mais epsilon, para qualquer que seja o n maior que sin zero, maior ou igual que o n zero. Ou seja, isso quer dizer que a partir de um certo índice, todos os termos da sequência estão aqui dentro. Ou, para n suficientemente grande, os termos da sequência estão nesse intervalo. Então, esse termo para n suficientemente grande é muito utilizado dentro da análise, e ele quer dizer exatamente como nessa ideia aqui, a partir de um índice. Ou seja, dizer que uma propriedade para os termos da sequência vale para n suficientemente grande significa dizer que existe um número, como na definição aqui de sequência, existe um número n0 perto de centros naturais, tal que os termos da sequência xn ele satisfaz essa propriedade para todo termo n maior, para qualquer que seja o n, perto naturais com n maior que n0. Então, o que significa dizer, por exemplo, que todos os termos da sequência para n suficientemente grande estão a distância de A, distam de A menos que epsilon. Quer dizer que existe um número natural, n0, que a partir desse n0, todos os termos da sequência têm essa propriedade, ou seja, estão a distância de A menor do que epsilon. Então, no que segue, nessa exposição e em outras, nós vamos utilizar muito esse termo para n suficientemente grande, que quer dizer que a partir de um certo índice vale a propriedade. A partir e continua, para todo n a partir daquele índice. Então, isso significa dizer para n suficientemente grande. Aproveitando que a gente revisou o limite de uma sequência, nós vamos demonstrar um teorema que está associado a desigualdades. Então, vamos supor que tem aqui uma sequência, que o número A é um limite de uma sequência e que o número B é um número real menor do que A. Nós podemos afirmar que todos os termos da sequência são menores do que B. A é o limite de uma sequência xn, ou seja, tem termos da sequência que estão se aproximando de A e ficando próximo, ou seja, não se afasta mais. Isso quer dizer que todos os termos da sequência são maiores do que B? Não, né? Porque pode ter alguns termos que estão à esquerda aqui, ó. Nada impede. Mas dizer que o limite da sequência é igual a A significa dizer que, para qualquer que seja a distância que a gente imaginar do ponto A, ou seja, qualquer intervalo da forma A mais epsilon, A menos epsilon, todos os termos da sequência a partir de um certo índice estão nesse intervalo. Ou seja, para n suficientemente grande, todos os termos da sequência estão nesse intervalo e, portanto, são maiores do que B.
E esse é exatamente o primeiro teorema dessa seção, que é chamado de teorema 5, que diz exatamente isso. Se a sequência xn converge para A e B é menor do que A, então, para n suficientemente grande, todos os termos da sequência são maiores que B. Ou seja, a partir de um certo índice, todos os termos da sequência são maiores do que B. E esse é o teorema 5 do livro-texto, que nós vamos demonstrar agora. Porque, como eu falei antes, a ideia do desenho, ela nos ajuda a compreender o que está acontecendo, mas ela não demonstra, né, os resultados. Inclusive, tem situações que o desenho pode até nos levar a um engano. Bem, como a gente prova esse teorema? A gente quer provar que existe um termo, que a partir desse termo, todos os termos da sequência são maiores do que B. Então a gente vai ter que usar a definição aqui, dizendo que A é o limite de xn. O que significa dizer isso? Que para qualquer que seja o epsilon, a distância que a gente tiver do ponto A, todos os termos da sequência a partir de um certo índice estão nesse intervalo. Só que a gente quer encontrar um epsilon de tal forma que esse intervalo que está centrado em A não contenha o ponto B, porque a gente garante que todos os termos da sequência estando aqui à direita do B são maiores que B. Então, como a gente pode, então, encontrar quem é esse epsilon? A melhor ideia aqui é pegar a distância de B até A, de A até B, e dividir por 2 ou por 10. Qualquer número vai ficar se eu dividir por 10 vai ficar bem menorzinho assim. O autor do livro fez mesmo o limite aqui. Ele pegou exatamente a distância de A até B. Se você pegar a distância de A até B e eu considerar o intervalo dessa forma, de centro em A e raio, que fica exatamente aqui antes do ponto B, então esses termos da sequência, todos eles vão ser maiores que B. Então foi isso que ele fez. Ele tomou o epsilon como sendo exatamente A menos B, porque aqui A é maior. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Então, como o limite da sequência xn é igual a A, então, dado qualquer número real positivo, eu vou chamar o epsilon como sendo exatamente A, quem é o maior aqui é A, como sendo A menos B. Ou seja, se a gente isolar aqui o B, ó, você vai ter que passar o B para o lado esquerdo e o epsilon para o lado direito, o B vai ser igual a A menos epsilon, que é exatamente o limite esquerdo do intervalo. Então, dado esse epsilon aqui, como o limite da sequência xn é igual a A, então existe um termo da sequência, um n0 pertencente aos naturais. Existe um índice dos termos da sequência naturais, tal que todos os termos da sequência xn pertencem ao intervalo A menos epsilon, A mais epsilon, para qualquer que seja o n a partir desse n0. Ou seja, a gente está dizendo aqui, ó, que os termos xn eles são menores do que A mais epsilon e maiores do que A menos epsilon. Mas A menos epsilon é exatamente igual a B, né? A menos epsilon aqui embaixo, é exatamente igual a B. Ou seja, fazendo a substituição, o que a gente tem é que B é menor do que xn para qualquer que seja o n maior do que n0. Ou seja, para todo n a partir do n0, ou maior que o n0, os termos da sequência são maiores do que B. Ou seja, para n suficientemente grande, ou seja, existe um termo da sequência para o qual todos os termos da sequência a partir daquele índice são maiores do que B. Tem essa propriedade. Então a gente demonstrou que para um n suficientemente grande vale que os termos da sequência são maiores que B. Esse resultado a gente fez supondo que o número B é menor do que o número A. Mas a gente podia também fazer supondo que fosse B maior do que A. Ou seja, no que a gente fez, está aqui a reta real, o número A, e nós consideramos o B à esquerda.
Ao considerar um B à esquerda, a gente mostrou que todos os termos das sequências, a partir de um certo índice, são maiores que B. Se a gente tivesse pegado B à direita, ou seja, sendo B maior do que A, o mesmo argumento ia mostrar que existe um índice que, a partir desse índice, todos os termos da sequência são menores do que B. Ou seja, para n suficientemente grande, vai valer, nesse caso aqui, que xn é menor do que B. A gente não demonstrou essa parte, tá? Mas é a mesma ideia, só que você vai pegar o epsilon como sendo B menos A. E você vai mostrar que todos os termos da sequência são menores do que B a partir de um certo índice, ou seja, para n suficientemente grande. Nós temos alguns corolários desse teorema. O primeiro deles, o que acontece é, o que aconteceria se esse A fosse igual a zero nesse teorema? Vou fazer uma ilustração. Se o A é igual a zero no teorema, deixa eu pegar aqui outra folha. Então, o que acontece no teorema se nós temos a sequência convergindo para um número A? O que acontece se esse número A ele for, por exemplo, maior do que zero? O caso é o B, que é igual a zero, não A. Se o A é um número que está dentro do zero, isso quer dizer então que todos os termos da sequência, a partir de um certo índice, vão ser todos eles maiores que B, nesse caso aqui, como B é igual a zero, maiores do que zero. Então o corolário diz isso: se eu tiver uma sequência convergente para um número, e esse número ele é maior do que zero, então para todo n suficientemente grande, vai valer que os termos da sequência também são maiores do que zero. Que é exatamente a mesma coisa do teorema, só que no caso lá o B era um número... O A é maior do que zero, né? O B lá que aparece que é o número que é menor do que o A é o zero. Então, esse teorema aqui é exatamente a mesma coisa que foi feita antes, mas que a gente, em vez de considerar um B qualquer, considerou o B igual a zero e a prova é exatamente a que a gente fez antes. Um corolário agora mais interessante é o seguinte: o que acontece se a gente tiver uma sequência cujo os termos xn são menores que o yn a partir de um certo índice? Ou seja, vamos fazer uma ilustração mais uma vez. Nós temos uma sequência. Cadê o danado? Nós temos uma sequência que, para n suficientemente grande, os termos da sequência xn são menores ou iguais que os termos da sequência yn. Ou seja, para n muito grande vale isso, que os xn sempre são menores que os termos yn. E a gente está supondo que a sequência xn converge para A e a sequência yn converge para B. Xn converge para A e yn converge para B. O que a gente pode dizer de A e B? Ou seja, a gente tem que para n suficientemente grande, xn é menor ou igual que yn. Então, a nossa intuição, que às vezes pode nos enganar, está dizendo o seguinte: se para uma quantidade, para a partir de um certo, para n suficientemente grande, os termos xn são menores ou iguais que os termos yn, então a gente espera então que e xn converge para A, y converge para B, a gente espera então que o número A seja menor ou igual que o número B. É exatamente isso que diz o corolário 2. Se eu tiver uma sequência xn convergindo para A e uma sequência yn convergindo para B, e que para todo n suficientemente grande, os termos da sequência xn são menores ou iguais que o termo da sequência yn, então A é menor ou igual a B. Como é que a gente vai provar isso?
Nós vamos provar isso por contradição. Vamos supor que não ocorresse isso. Deixa eu pegar mais folha.